Boletim em papel, caneta e cruzinha à mão no boletim de voto. Assim votamos em Portugal desde sempre. E assim continuaremos a votar, pelo menos por enquanto. Mas há ou não uma necessidade de implementar sistemas mais modernos de votação, atraindo os mais jovens, agilizando a contagem e facilitando a participação dos imigrantes e, talvez argumento dos argumentos, contribuindo para a diminuição da abstenção? Nos últimos 23 anos em Portugal foram feitos testes com o voto eletrónico em 5 atos eleitorais, em 1997, em 2001, 2004, 2005 e recentemente em 2019. Um verdadeiro para-arranca. A escassos dias de mais umas eleições legislativas em Portugal, e eu lembro que estamos a gravar este programa em janeiro de 2022, pode o voto eletrónico e à distância salvar a democracia? Perguntamos neste episódio do Pode Pensar, o podcast Ideias para consumir da DECO Proteste. Eu sou o Aurélio Gomes e é precisamente isto, aliás, que vou perguntar hoje a Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Isabel Oneto, ex-secretária de Estado da Administração Interna, estava no governo em 2019, quando foi testado um sistema de voto eletrónico presencial no distrito de Évora, nas eleições europeias, e contamos ainda com o Ricardo Lafuente, vice-presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais. Sejam bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui. Eu começo por si, Isabela Oneto, e vou direto à questão. O voto eletrónico, na sua opinião, voto eletrónico e à distância, pode garantir-nos uma democracia mais robusta? Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para aqui estar. E, de facto, houve uma experiência de voto eletrónico presencial nas eleições para o Parlamento Europeu em 2019. De todas as experiências que foram feitas, esta foi validada e, portanto, os votos foram efetivamente contados para as eleições. Foi a primeira vez que isso aconteceu nos vários testes? Foi a primeira vez que isso aconteceu, exatamente, em que não foi uma mera experiência, foi mesmo um teste piloto, em que os votos foram contabilizados. E eu creio que há aqui um caminho a percorrer nesse sentido. Eu creio que a experiência foi muito útil, porque houve uma adesão da população, pese embora, obviamente, por ser uma experiência piloto, tenha sido feito em simultâneo voto presencial e voto eletrónico, também presencial, permitindo precisamente aos eleitores optarem por uma ou outra via de exercer o direito de voto. E se bem me lembro, cerca de um terço optou pelo eletrónico, não foi? Exatamente, foi cerca de um terço. Existiam várias mesas de voto eletrónico. Eram 50 mesas de voto eletrónico, se não me exatamente, falha a memória. Em todo o distrito, creio que eram 47 em todo o distrito. Okay. E pronto, e tinha a vantagem, obviamente, da mobilidade do voto. E eu creio que essa é uma das grandes vantagens, entre outras, do voto eletrónico. É o cidadão de Évora poder votar em Vendas Novas, ou poder votar em Borba, ou poder votar onde entendesse dentro do seu círculo eleitoral. E, portanto, eu creio que pelo menos foram dados passos para que pudéssemos começar a vislumbrar a possibilidade de termos voto eletrónico presencial de uma escala mais alargada, ou seja, ao território nacional. Eu chamo a atenção e costumo repetir isto, e com isto passo depois a palavra aos meus colegas de painel. Não vai passar, não, porque eu tenho aqui outra pergunta para e depois vou alargar a conversa, mas diga. Sim, senhor. Eu creio que nós temos aqui, em matéria de direito eleitoral, há uma questão, e eu, enquanto secretária de Estado e responsável pelo processo do voto eletrónico, da introdução do voto eletrónico, entre outras medidas que na altura foram tomadas, que as medidas que vão sendo implementadas têm de ser feitas de modo a que os eleitores sintam confiança, mantenham a sua confiança no processo eleitoral. Nós podemos e comparamos experiências no exterior, mas eu creio que não podemos descontextualizar a nossa cultura em termos de ato eleitoral, desgarrando daquilo que é feito ou procurando introduzir aquilo que é feito noutros países. Estudámos, por exemplo, o voto eletrónico online na Estónia,
E houve uma questão que imediato me suscitou em termos de aplicabilidade ao nosso sistema, que é a possibilidade de resgate do voto. O cidadão vota na segunda-feira, na terça acorda, não gostou, vai resgatar o seu voto e vota noutro sentido, e depois na terça, afinal, ouviu um determinado partido e vai resgatar outra vez o voto e decide um outro sentido de voto. E eu creio que esta questão, em que para nós a questão da confidencialidade do voto pese, embora possam existir garantias, e são os técnicos que o dirão, que existem garantias de codificação e que só o eleitor é que tem acesso e que é impossível verificar e fazer coincidir ou poder saber-se qual foi o sentido de voto daquele eleitor, para nós é uma questão ainda muito enraizada, a questão da confidencialidade e da garantia de que não é possível, depois de lançado o voto, de o identificar com o respectivo eleitor. Então, e, portanto, nós temos um sistema, já agora, sistema muito credível, muito fiável. Podemos dizer, é arcaico, tem imensas normas, é muito burocrático, é verdade. Mas a verdade é que nós temos eleições, temos atos eleitorais repetidos e podemos ganhar por 3 votos, por 10 votos, por 50.1, 49.9, e as pessoas acreditam no resultado, confiam no resultado. Sim. E essa confiança no resultado eleitoral também garante a legitimidade dos eleitos. Claro. E, portanto, nós temos que perceber o contexto. Eu, antes de ir perguntar a opinião dos outros convidados, porque levantou aí questões muito interessantes, mas eu gostava só, para quem nos está a ouvir, de descrever muito rapidamente, e peço-vos alguma paciência, porque isto demora um minutinho, mas ia descrever um pouco o que se passou em Évora, só para as pessoas que nos estão a ouvir terem uma noção. Havia, como disse, 47 mesas de voto eletrónico. A questão é, nós mantivemos as mesas de voto tradicionais tal como em qualquer ato eleitoral, portanto as mesas de voto tradicional mantiveram-se exatamente o mesmo número, nos mesmos locais. Eu ia descrever isso muito rapidamente, se me permitir. Certo. Eram, como disse, as tais 47 mesas de voto eletrónico dispersas pelos 14 concelhos do distrito. O teste piloto custou 1,45 milhões de euros. Bastava introduzir um pequeno cartão eletrónico, um smart card, como são conhecidos, para usar na cabine de voto. A máquina exibia o boletim de voto. Feita e submetida à escolha do eleitor, era emitido um comprovativo impresso e estava feito. O sistema separa a identidade do eleitor do voto expresso. Os dispositivos trabalham offline, não permitindo qualquer tipo de comunicação digital com o exterior. A contagem dos votos foi feita pela máquina muito mais rapidamente. O voto foi presencial, mas deu maior liberdade aos eleitores. Quem não estava presente na sua freguesia no dia das eleições pôde recorrer ao sistema noutro concelho. 1/3 dos eleitores, como eu disse há pouco, preferiram votar desta forma. Este sistema também evita o voto nulo. E após a votação, e é muito interessante, o boletim de voto era impresso e tinha de ser entregue ao presidente da mesa, tal como se verifica no processo tradicional. Se algo falhasse com o sistema eletrónico, poderiam ser contados os votos entrados na urna. E depois há este pequeno testemunho de uma pessoa que votou nesse dia, um eleitor, que disse à TSF: é tão fácil, fui à mesa, entreguei o cartão de cidadão, deram-me o cartão de voto, depois fui à máquina e fiz como se fosse um multibanco. Votei e não me enganei porque a máquina pede confirmação. Muito bem, dito isto, qual foi a avaliação deste processo? Se por um lado o relatório da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna diz que foi um sucesso e que o sistema de voto eletrónico presencial, e passo a citar, permite uma maior proteção do eleitor, e continuando a citar, o conceito desenhado e desenvolvido de voto eletrónico demonstrou que é totalmente válido, cumpre os princípios constitucionais do nosso direito eleitoral e é aplicável a qualquer tipo de eleição em Portugal. Isto foi o relatório da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados parece que fala de outra experiência, e eu digo porquê. Porque apelidou a experiência de fracassada e cheia de falhas, e enumera estas falhas: máquinas de voto eletrónico sem selo de segurança ou com selo rasgado, sistemas operativos das máquinas com ficheiros acedidos e alterados depois do dia das eleições, transporte da pen USB com as listas dos eleitores sem medidas de segurança, máquinas de voto sem local exato para serem armazenadas, presença de cidadãos não eleitos nas assembleias eleitorais, caixas com cartões de memória onde estão registados os votos foram levadas para o comando distrital da PSP quando deviam ter ficado à guarda de um juiz, informação excessiva dos cidadãos nos cadernos eleitorais,
e aqui pergunta-se proteção de dados pessoais, e a confidencialidade em causa, quando a impressão do boletim de voto falha e lhe cabe a tarefa de eu mandar de novo imprimir, o Presidente da Mesa consegue saber o sentido de voto do eleitor. Antes de mais, identifica-se com estas críticas, Isabel? Ou consegue percebê-las? Há algumas questões que eu creio que têm que ser contextualizadas. Sim. Primeiro, as urnas estavam à guarda e as penas eram transportadas pelas forças de segurança, tal como hoje são os boletins de voto. E, portanto, é assim, alguém tem que os levar, alguém tem que transportar e o sistema, aliás, todo o sistema eleitoral foi montado à semelhança daquilo que é feito no voto tradicional. E, portanto, procuramos sempre garantir que não houvesse grandes divergências entre aquilo que é nos procedimentos entre aquilo que é o voto tradicional e o voto eletrónico. Depois, a questão da presença de pessoas estranhas ao ato eleitoral. Sim. Bem, convém referir que essa nem sequer é, creio eu, no meu ponto de vista, uma competência da área, ou seja, um aspecto da área da competência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando muito a Comissão Nacional de Eleições, não uma matéria sobre a qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados se deve pronunciar. Mas, tendo-se pronunciado, eu devo referir que a presença de elementos estranhos era tão só um técnico que nós garantimos para apoio técnico no caso de haver uma falha no sistema. Ora, nós tivemos que fazer formação com bastante antecedência a todos os membros de mesa e a todos os delegados de candidatos que quisessem também receber formação, porque considerámos que não era possível fazer a fiscalização de um processo em que nós não conhecemos os procedimentos. E, portanto, foi não só feita a formação aos membros de mesa que iam estar nas mesas de voto eletrónico, aliás, a todos, porque além das mesas de voto eletrónico, nós tínhamos os terminais com os cadernos eleitorais do Distrito de Évora em cada secção de voto, sim, para evitar precisamente o duplo voto. E, portanto, todos os membros de mesa de todas as mesas tradicionais e de voto eletrónico, bem como os delegados das candidaturas, tiveram de receber formação. E nós tínhamos de ter alguém responsável pelo sistema de apoio para qualquer falha. Se isto é uma violação dos direitos fundamentais, enfim, é a visão que queiram ter sobre o procedimento em termos de evolução, porque se avançarmos para um voto eletrónico, nós teremos sempre de ter técnicos de apoio para uma eventual falha que possa resolver o problema. Por exemplo, olhe, de uma impressora em que o técnico sabe, sim, como não imprimir anular aquele voto para não imprimir o boletim de voto, para que o Presidente ou o técnico não possam ver qual foi o sentido de voto. Portanto, tudo isto foi pensado precisamente para que houvesse um maior respeito por 3 princípios fundamentais. O princípio da confidencialidade do voto, o princípio da unicidade do voto, em que cada eleitor corresponde um só voto, e o princípio da presencialidade e da pessoalidade do voto. Portanto, na sua opinião, não houve grandes problemas com este Repara, se o problema é ter um técnico informático que dê apoio, sim, precisamente na secção de voto para dar apoio, bem, então nessa altura eu creio que nenhum voto eletrónico poderá ser feito, porque é necessário dar formação aos membros de mesa. Enfim, temos aqui um longo caminho a percorrer, e se eles já têm que estar de tal modo especialistas em sistemas informáticos que não precisem de um técnico na sala, bem, então iremos fazer esse processo. Muito bem, eu passava a palavra ao Ricardo Lafuente, o vice-presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais, que disse isto num texto publicado no Público. Quando metemos computadores na equação, tudo se complica de forma exponencial. Eu chamo o texto que publicou no Público ao debate porque nele faz uma crítica muito forte ao processo de voto eletrónico. E uma das críticas que faz é a perda do controlo público do processo eleitoral.
Bom, tem aí a ex-secretária de Estado ao seu lado. Quer explicar melhor esta sua crítica, Ricardo? Sim, com certeza. Mas acho até que estamos de acordo, porque acabo de ouvir ser dada a maior prioridade, como é natural, à confiança nos resultados e à confiança em todo o processo e a termos a certeza, enquanto sociedade, que o processo está a ser feito de uma forma não perturbável, sem interferência e sem manipulação. E a tecnologia do voto em papel, porque também estamos a falar de uma tecnologia, já contém em si, fruto de séculos de evolução, as defesas necessárias para assegurar, especialmente a quem perde a eleição, dar a confiança de que o resultado é de facto aquele e é legítimo. Caso contrário, abrimos caminho a uma destruição do processo eleitoral por via de o questionar de uma forma tática, como por exemplo aconteceu agora nas eleições americanas de 2020, em que o Partido Republicano tentou descredibilizar as eleições, não com o voto eletrónico como argumento, mas que tentou fazê-lo. Abrimos caminho a oportunidade de qualquer entidade colocar em causa os resultados a partir do momento em que não os podemos ver à nossa frente. E essa é uma parte muito importante do processo, que é muita coisa torna-se invisível na transição para o digital, para os computadores, e daí que falava que os computadores complicam as coisas. Sobretudo porque levam muito do processo, que tem de ser transparente, legível e verificável por todos, para o campo do invisível, do técnico e do especializado. Em que só os especialistas é que percebem do que é que estão a falar, é um pouco isso? É quando falamos de recontar votos de modo clássico, a gente sabe que são papeizinhos e estão lá pessoas provavelmente de várias... Há uma pessoa a contar e outras pessoas de vários partidos a verem o que é que está a ser feito, portanto há ali um controlo sobre o processo. Quando falamos de coisas eletrónicas, é bits e bytes e terabytes. Exatamente. E a coisa fica meio abstrata. É a killer feature do voto em papel. É que qualquer pessoa... Killer feature tipo o melhor argumento, vá. Exato. A funcionalidade que torna o voto em papel o vencedor incontornável nesse aspecto da confiança. É que qualquer pessoa pode auditar uma mesa de voto. Qualquer pessoa, até uma pessoa analfabeta, se formos a ver, pode ajudar e participar no processo de verificação. E isso é uma característica muito forte do voto em papel, cuja integridade é posta em causa nas duas modalidades de voto eletrónico que estão na mesa, nomeadamente o voto presencial, o voto eletrónico presencial e o voto online. Ou seja, temos aqui três tecnologias. Se tivesse que elencá-las por perigosidade, como é que as elencava? Ora bom, visto aqui com a tecnologia como está neste momento, e falando de perigo, acho que o voto em papel comporta um perigo bastante baixo de manipulação, aliás, impossível, de manipulação em larga escala. Sim. E também extremamente baixo de manipulação a nível local. Por exemplo, tem de ter uma mesa de voto toda a conspirar, que é uma coisa bastante difícil e também dificultada. E gente de partidos diferentes também a conspirar para o mesmo objetivo, que seria estranho. Exatamente. O voto eletrónico presencial complica um pouco as contas, porque não podemos ter 100% a certeza apenas com input técnico especializado, ou seja, os cidadãos não podem ajudar a verificar se, por exemplo, uma máquina de voto está comprometida, e esse é um cenário não só plausível, como já aconteceu em países, por exemplo, como os Países Baixos, que há 14 anos, em 2008, introduziram o voto eletrónico, e a sociedade civil, os especialistas, organizaram-se para demonstrar, através da aquisição de máquinas de voto e acabando por pôr uma delas a jogar xadrez, para desmontar o facto de que não só são manipuláveis, como são computadores normais. Podemos pô-los a fazer o que quisermos, a trocar os votos, a trocar o sentido de voto, ou até a jogar xadrez, que foi assim a demonstração. E foi por isso que a Holanda andou para trás, não é? Em 2017 foi por isso que a Holanda, depois de 10 anos de experiência com voto eletrónico, voltaram ao voto em papel. Voltaram ao voto em papel. Sim. Na Alemanha também foi declarado inconstitucional, justamente porque não é verificável a integridade do voto, e que, de facto, esse
também é um problema, porque estávamos a falar, a Isabel também a destacar, que temos aqui dois pontos fundamentais. Temos de assegurar que o voto em papel assegura, que é o voto, a unicidade do voto, ou seja, cada pessoa só pode votar uma vez, por isso é preciso identificá-la, mas ao mesmo tempo o seu voto tem de ser anónimo. Não pode haver um registro que associe o seu voto à sua identidade. O papel resolve isto, separando as duas questões. Uma pessoa chega e é identificada. Se chegar uma segunda vez, não vai poder votar novamente porque já está assinalado. Ao mesmo tempo, pode votar anonimamente ali. Com o voto eletrónico, não existe ainda uma solução técnica plausível para assegurar essa separação. Então, no voto online, para fechar então a escala de perigosidade, isso então desaparece completamente. No voto online, ou como se fala agora também, uma app para votarmos pelo telemóvel, é um cenário ainda mais peludo no que toca a assegurar a integridade Até porque não eleições. Sabemos, nunca imagino que no voto à distância seja difícil, por exemplo, perceber se há coerção no ato de votar. Ninguém sabe se a pessoa está em casa a votar de livre vontade ou alguém está lá com uma arma apontada, vota ali. Posso só introduzir aqui uma pequena questão? Muito rapidamente, para eu também ouvir o Lino Eu vou Santos, fazer mas muito rapidamente. É que no voto eletrónico em Évora, a máquina não sabia quem estava a votar, porque os cadernos estavam desmaterializados no sistema da Rede Nacional de Segurança Interna, portanto, num sistema completamente à parte da urna. A urna não estava ligada a nada a não ser a eletricidade. Portanto, no momento em que o eleitor se apresentava, ele tinha sido identificado noutro sistema e era no voto, na urna informática que ele depositava, sendo que a máquina não tinha forma alguma de ligar o voto à identidade. De ligar, exatamente, ligar à pessoa. Portanto, há total confidencialidade. Muito bem. Lino Santos, esteve aí pacientemente a ouvir os nossos dois outros convidados. Já agora lembro o Cândido. E com muito gosto. E com muito gosto, imagino. É coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Já agora, suspeitas de ataques que tenham acontecido em sistemas eleitorais e eletrónicos por esse mundo fora, tem alguma noção do que é que tem acontecido? É uma lista longa? É uma lista que mete medo? É o quê? Não, o Centro Nacional de Cibersegurança, por altura das últimas eleições europeias, conjuntamente com os restantes países da União Europeia, produziu um relatório dentro de um grupo de cooperação que tem nesta área, entre autoridades nacionais, exatamente com, digamos, uma análise de risco para esse processo em particular das eleições europeias, com uma formulação de recomendações aos Estados-membros, mas também produziu, digamos, um levantamento de um conjunto de situações que já tinham sido observadas no passado. Sem ser muito exaustivo, portanto, o período analisado foi entre 2011 e 2017, pelos 4 cantos do mundo, portanto, estamos a falar de 15 países dos 5 continentes, foram identificados 22 incidentes com diferentes impactos, obviamente. Situações que passaram por furto de dados, sejam os dados pessoais dos cadernos eleitorais, sejam dados talvez o mais conhecido, não é? Dados de uma campanha política de uma candidata nos Estados Unidos. Estamos a falar da Hillary Clinton. Exatamente. Também, e que digamos, provavelmente deu origem depois àquele problema dos e-mails e não sei o quê, que foi aproveitado pela campanha de Trump. Sim. Alguns problemas identificados de desinformação, portanto aqui estamos a falar que o impacto é a polarização da sociedade mesmo antes do processo em si, ou melhor, do ato em si eleitoral, e bastantes, de negação de serviço, portanto de uma indisponibilidade de alguns dos elementos que fazem parte de um sistema que é complexo, de um Está a dizer, processo... basicamente, eu chego à máquina para votar e ela diz... Pode não ser neste na máquina. Momento, pois pode não ser na máquina, mas neste momento não é possível, por exemplo. Pode ser logo, exatamente, pode ser logo no processo de recenseamento, não é? Por exemplo, nós cá usamos um sistema de, por exemplo, identificação da mesa de voto por um sistema de SMS, quer dizer, podemos imaginar que há N pontos que são essenciais para no dia e antes mesmo da deslocação para o voto presencial e podem estar indisponíveis por um ataque, portanto... Agora, deixa-me só alargar aqui um bocadinho o espectro da conversa, porque quando penso do ponto de vista de cibersegurança em
em processos eleitorais houve um bocadinho a montante. Aliás, como já referi este caso da Hillary Clinton, a segurança ou cibersegurança de um processo ou de um ato eleitoral começa logo com a cibersegurança das infraestruturas dos partidos políticos, porque já vimos que podem ser, digamos, uma infraestrutura técnica de um partido político com más defesas, pode ser explorada e, digamos, há agentes de ameaça, inclusive de cibercrime organizado, que estão, como é que eu ia dizer, que podem ter algum ganho financeiro com a venda desses dados a um adversário, não é? E nos Estados Unidos, a maneira como eles desenham depois no Congresso os limites dos vários círculos eleitorais, saber se um determinado county ou condado tem mais democratas ou mais republicanos, é informação que é de ouro para depois traçar limites que permitem ou não ganhar eleições. Eu diria que dentro do partido político, mas principalmente dentro da direção de campanha, e note-se, a própria campanha eleitoral, por norma, tem uma outra infraestrutura ou acrescenta a infraestrutura do partido político, portanto aumenta a superfície de ataque, é sujeita. Portanto, aqui há um trabalho muito importante, com certeza vamos ter espaço no debate para falar de recomendações, mas há um espaço muito importante de sensibilização às pessoas, não é? Aos também cidadãos. Está a falar, no fundo, da iliteracia que reina por aí em termos de cibersegurança e começa em nós e acaba provavelmente em grandes instituições, digo eu. Sim, eu diria que é um problema transversal, mas aqui estamos a falar do processo eleitoral. Claro. E o processo eleitoral significa literacia digital e um elevado nível de segurança. Não há cibersegurança no processo eleitoral se não existir um elevado nível de cultura de segurança, desde o partido político à campanha eleitoral. Existe, e portanto a Isabel está aqui e eu não digo isto por causa da Isabel, digo também pelos diferentes governos com que já trabalhei com a administração eleitoral e com a Secretaria-Geral do MAI. Aí existe uma elevada cultura de segurança, mas não basta nesses elementos, precisamos da cadeia toda, e de facto o processo eleitoral tem esta questão das comunicações dentro dos partidos, tem a questão da campanha partidária, tem elementos com uma elevada autonomia, como a Comissão Nacional de Eleições, portanto, as várias autoridades que são partes interessadas no processo, tem a questão do recenseamento, que é particularmente importante do ponto de vista de proteção de dados pessoais, tem o ato de votação, e aqui quando falamos de máquinas em Évora ou de votação à distância, apenas desse momento que estamos a falar. Depois tem o apuramento de resultados e tem também a divulgação desses resultados para aquilo que vemos ao final do dia, depois das 8 horas, quase em tempo real, aos mídias. Todos estes processos, alguns deles já estão bem desmaterializados, outros temos feito experiências e temos uma série de indicadores também internacionais sobre experiências que são feitas. Todos estes processos são passíveis de uma maior eficiência, uma celeridade em cada um deles. Falámos aqui, a Isabel referiu e bem, foi imediato contar os votos em Évora, não é? Claro, portanto, é quase automático, a desmaterialização permite-nos isto, não é? Mas também da fiabilidade de gestão, porque a componente analógica de um processo eleitoral é um desafio de logística e, portanto, desmaterializando, digitalizando, também temos ganhos. Temos aqui dois pratos da balança que devemos... Deixe-me centrar numa questão. Um dos grandes argumentos dos defensores do voto eletrónico é um argumento que eu diria que ainda está por provar, mas no papel parece um bom argumento, que é o voto eletrónico facilitar então à distância, o voto eletrónico à distância, poder votar em casa ou numa aplicação ou via internet, poderia ser a maior machadada na galopante abstenção que tem crescido nos últimos atos eleitorais, um pouco por todo o mundo, não só em Portugal. Compra este argumento? Não é uma questão de comprar ou não comprar. Mas nós temos vários exemplos. Eu acho que nós temos que medir as vantagens e os riscos. Sim. Ou seja, quando nós desmaterializamos um processo, a minha base de formação, eu sou engenheiro de sistemas e, digamos, eu só digitalizo um sistema se houver um ganho evidente nessa desmaterialização. Portanto, em qualquer processo, nós temos, e é isso que nós defendemos. Mas eu estava a apelar aos vossos estudos, ao que têm observado. Verificaram que se o voto eletrónico, por exemplo, diminuiu em alguns desses países? Os nossos estudos não tocam essa componente em particular.
Portanto, aquilo que nós aconselhamos é ver quais são os ganhos de eficiência, quais são os ganhos, por exemplo, desse objetivo de combater a abstenção noutros países, não é? E temos dados sobre isso. E combateu nesses dados? Como? E combateu, de algum modo, nesses dados que está a falar de alguns países? Sim, percebeu-se um relatório recente que fizemos conjuntamente com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há uma referência ao caso da Estónia, onde, digamos, com uma experiência de mais de uma década de processos eleitorais, a abstenção reduziu apenas em 4%. Apenas 4%. E mantém-se a níveis mais elevados do que temos aqui em Portugal. Mas isto é uma questão cultural, como já foi aqui referido, Sim, e não se podem fazer indiciar comparações diretas. Ou seja, isso pode indiciar que a abstenção é muito mais... O ato das pessoas se absterem é muito mais complexo do que apenas a facilidade de votar. Eu diria que sim. Mas, por outro lado, quer dizer que temos que mensurar o ganho e ver que riscos é que estamos disponíveis para mensurar para contrabalancear esse ganho. E, portanto, ter a noção, e aqui concordo com o Ricardo, que cada desmaterialização que nós fazemos num destes passos que eu acabei de referir, estamos a introduzir novos riscos e vamos com certeza ter que introduzir medidas de mitigação. É óbvio que elas existem, custam dinheiro e comportam riscos. E vamos falar disso mais à frente, exatamente nas sugestões. Mas antes de passar a palavra, o que é que diz desta citação de Marcelo Rebelo de Sousa, que parece ser um grande entusiasta do voto eletrónico? Ele diz: nós, para votarmos, não aceitamos o digital. É uma coisa verdadeiramente do arco da velha. É claro que ele está a ser cínico ao dizer isto. De repente temos uns atavismos, uns conservadorismos, uns ultraconservadorismos impensáveis e incompreensíveis para pioneiros. Aparentemente Marcelo Rebelo de Sousa não compra nenhum dos medos que muita gente tem em relação ao voto eletrónico, e gostava, a ver por esta citação, para ele era para Angola em força, como se dizia antigamente. Bom, eu sei que não está aqui no papel de comentador político, mas nem comentador de ser presidente. Mas se fosse conselheiro do presidente, o que é que o aconselhava a ler, ou que argumentos é que lhe daria para formular uma opinião? Qualquer solução tecnológica é válida se não trouxer medo para a sociedade. Ou seja, a própria palavra, ele utilizou a palavra medo, não é? Portanto, a própria segurança é uma palavra composta e vem do latim sem medo, precisamente. Portanto, se tivermos soluções ciberseguras, ele não usa literalmente a palavra medo, mas é a ideia. Sim. Portanto, se tivermos soluções ciberseguras, ou o mais ciberseguro possível, estamos a correr o mínimo de riscos. Exato. Portanto, o que nós defendemos sempre é uma análise de risco e a mitigação dos riscos existentes. Com base nessa análise de risco, que note-se é contextuado. Ou seja, nós podemos ter processos eleitorais onde a análise de risco não aconselha a utilização de uma determinada tipologia de digitalização, seja ela o voto à distância, seja ela o voto presencial e eletrónico. E podemos ter outras onde será possível. Portanto, uma análise de risco... Portanto, não há soluções genéricas para todas as situações. Exatamente, deve preceder qualquer processo, qualquer ato eleitoral. Bem. Ricardo, quer reagir já agora a esta citação que eu fiz aqui de Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, acho que responde a uma tendência absolutamente natural e que temos e que é isso que faz parte do debate de, lá está, trazermos tecnologia que corresponde a progresso necessariamente, e é uma visão, natural da revolução tecnológica, que então qualquer área da ação humana crescerá para o próximo nível metendo computadores à mistura. E até aproveitando o pretexto de estarmos aqui num debate promovido pela DEC, gostava-me a lembrar de como é fácil idealizar isso. É fácil imaginar a situação, o anúncio até. Pode agora votar por uma app e ter mais tempo para estar com o seu filho, ir à mesa de voto. Ainda vai ser contratado para uma campanha. E eu consigo... Porque, repare, a visão da tecnologia, a visão da eficácia da tecnologia é como aquele anúncio, é como o tipo de anúncios em que temos uma maquete 3D de uma pessoa, o shampoo a cair na cabeça
começa a ativar coisas e o cabelo volta a crescer. Mas se lermos, por exemplo, a Proteste, que nos relembra regularmente que não há shampoos que fazem crescer o cabelo, mas isso não está nessa imagem. E essa imagem que ainda temos, não é? Da app que nos facilita e é muito fácil de vender. E há muita gente a tentar vender essa ideia. Mas deixe-me interrompê-lo por este cenário. Não o preocupa? Por exemplo, a geração que está agora com 15, 16, 14 anos, 16, 17, não interessa, e que vão votar em breve, e cuja vida foi toda feita à volta daquilo que tem na mão, o telemóvel e tudo que é digital, há algum tipo de preocupação dentro de si sobre como estes miúdos e miúdas agora vão olhar para o ato que provavelmente vão achar arcaico de ter que sair de casa? Nós que somos filhos da Revolução, uns, outros já eram vivos no tempo da Revolução, ainda muitos de nós têm aquele lado solene do ritual de sair no domingo de eleições e ter orgulho nisso, ir votar pensadamente, pelo menos quero eu imaginar. Estes jovens vêm de um mundo absolutamente diferente. Acha que eles vão olhar para isto de o quê? Uma caneta, um papel? Como é que responde a um jovem que lhe dissesse isto? Olha, tenho reservas quanto a encontrar esse jovem, porque acho que os jovens estão bastante familiarizados com as limitações do digital hoje em dia, pela forma como, por exemplo, a educação teve de passar por emergência para um formato digital e que todos nós, incluindo os próprios jovens, também se aperceberam das limitações disso e de que não podemos simplesmente, novamente, meter computadores à mistura e o mundo fica melhor. Por isso, acho que também corresponde a um certo paternalismo considerar que a nova geração apenas fala em termos de rede social e da em digitalês, não é? A sua existência, sim, felizmente é bastante mais densa do que isso e também acho que podemos confiar na sua compreensão das limitações digital. Na verdade, também é só uma questão de explicar bem as coisas, é isso? Não acho que seja de explicar, eu acho que explicar está os riscos, absolutamente... quero dizer. Como? Explicar os riscos, quero dizer. Explicar os riscos, é isso. Eu acho que estamos a ter todos várias aulas graças à pandemia. Falei do exemplo da educação, mas, por exemplo, o ataque de ransomware à empresa no início do ano, o facto que o maior grupo de média do país, que tem todo o incentivo de manter os níveis de segurança mais altos, e mesmo assim foi furado. E isso também nos deve informar, e acho que, e tenho a certeza, e os jovens, as novas gerações também estão familiarizadas com os riscos que pode haver de colocar informação online que depois pode ser vertida para onde não devia. Por isso, na verdade, e também pela minha experiência de docência, sinto que há uma noção, precisamente pela sua convivência com o digital tão mais próxima, há uma noção bastante menos, lá está que lhe disse, menos rosada do potencial da tecnologia e até mais sóbria, e repito, a questão da educação, das aulas online ou mesmo das aulas complementadas com meios digitais, que muita gente já testemunhou e que ficamos à espera que o computador faça reboot porque não deu, trazem toda uma camada dessas novas complexidades que, se nós estamos a falar do incómodo, entre aspas, incómodo de ir à mesa de voto, mas eu estou considerando, eu estou na mesma situação, gosto de ir à mesa de voto, encontrar pessoas conhecidas que inusitadamente, e aquele momento, é um ato celebratório, solene, quase, em que olhamos todos uns para os outros e pensamos, estamos a funcionar em sociedade. E eu sinto que isso não se perdeu e não se perderá, e sinto que corresponde a uma certa caricaturização das novas gerações, sentir que mudar o meio do voto é a forma de os trazer às urnas. Posso também, até pegando no mote da abstenção que falou, que acho que faz sentido pensar na abstenção ao contrário, que é quais é que são os motivos para a abstenção. Eu, ao consultar vários estudos, não encontrei uma das razões cimeiras ser a questão da acessibilidade das mesas de voto, também, especialmente porque isto foi agora, está a ser superido através do voto antecipado e também do voto por correspondência, que é, por exemplo, como funciona também na Alemanha e como estamos a conseguir fazer para, por exemplo, poder votar ou antecipadamente ou numa mesa de voto que não é nossa. Por isso, também acho que, para fechar aqui o meu argumento, quando falamos de voto eletrónico é importante pensar que problema é que estamos a tentar realmente resolver. Porque existe mais esta coisa, será a cura para a abstenção? Não é. Já foi aqui explicado. Eu gostava de ouvir a Isabel sobre isso também. Qual é a opinião da Isabel sobre...
sobre exatamente o caso da abstenção. Se acredita que o voto eletrónico é ou não a cura, o santo grau para a abstenção? Eu creio que o voto eletrónico presencial que permite a mobilidade pode ser uma ajuda no combate à abstenção. E nós vemos agora com o voto antecipado, nessas eleições de 2019 para o Parlamento Europeu, teve uma adesão, creio que não chegou a 50 mil, e hoje os números já ainda não fechou, ainda vamos a meio do processo de inscrição e já vamos em 200 mil. Portanto, isso significa que as pessoas estão a perceber que, podendo votar no domingo anterior, uma vez que já têm o seu sentido de voto definido e que, por qualquer motivo, terão dificuldade em votar dia 30, que podem exercer o seu direito de voto no domingo anterior sem qualquer justificação perante a administração eleitoral. E, portanto, eu creio que há aqui vários caminhos que podemos percorrer para combater a abstenção. Agora, eu não colocaria a questão do voto eletrónico apenas na perspectiva da sua segurança informática, porque é evidente que é um dos pontos de particular importância para a credibilidade do sistema, mas Mas ato deixe-me só eleitoral... então interrompê-la para perguntar isto, mas como se diz em americanês, é um deal breaker, ou seja, é daquelas questões que, se não se verificar, deita o processo todo por terra. Claro, obviamente, não é fundamental ter a credibilidade do sistema, seja ele tradicional ou informático. E acha que isso está assegurado? Como? E acha que isso está assegurado? É muito claro hoje em dia que isso é possível, assegurarmos a completa fiabilidade do processo? É assim, nós fizemos o voto em Évora. Todos os passos que foram dados foram acompanhados e debatidos previamente com a Comissão Nacional de Eleições, com os partidos políticos, com os presidentes de Câmara, com os presidentes de Junta. Enfim, tentámos ver se todos os envolvidos, todos os que estavam e tinham responsabilidades no processo, acompanhavam desde o início ao fim para que tudo corresse bem. Agora, do ponto de vista informático, eu não tenho conhecimentos suficientes para dizer se há um mundo perfeito em termos informáticos que permita garantir a fiabilidade do resultado. Creio que sim, admito que a nossa tecnologia o permita. Agora, aquilo que eu não gostaria de fazer era colocar toda a questão do voto eletrónico na questão da fiabilidade do resultado. Sim. Eu vou dar-lhe um exemplo. Em Itália, a dada altura, foram proibidos a utilização, o transporte e a utilização de telemóveis para as mesas de voto. Porquê? Porque havia coação relativamente ao sentido de voto e as pessoas estavam coagidas a provar o voto que tinham exercido e tinham que fotografar o voto, quando o exerciam, fotografavam para enviar, para fazer comprovativo do seu sentido de voto. Ora, isto foi uma forma de coação. A organizações ditas, podemos dizer, mafiosas. Exato, pronto, Okay. E que faziam a coação sobre as pessoas, e a partir daí as autoridades proibiram o transporte e a utilização de telemóveis em mesas de voto. Isto é só para nós vermos que, quando nós falamos em pessoalidade do voto, nós temos que dizer o que é que corresponde a esta pessoalidade. Ele é pessoal, e o pessoal como é que é? Como é que nós traduzimos? Sabemos o que é a unicidade, porque a Constituição não fala em presencialidade, fala em pessoalidade. Ora, do meu ponto de vista, a questão da presencialidade, em que o cidadão, perante outros concidadãos, nomeados pelas entidades e pelos partidos políticos que acompanham o processo eleitoral, se dirige por si só à urna e exerce o seu voto da forma como quiser. Pode fazer bonecos, pode não votar, enfim, vota em quem quiser, faz o que quiser ao seu boletim de voto, e tem a certeza que ninguém consegue saber qual foi a sua expressão de voto, é a garantia de que, de facto, o voto é exercido livremente. E esse é um princípio basilar do nosso direito eleitoral. Por isso eu tenho dificuldade em aceitar o voto eletrónico online.
Porque Sim, não, aliás, o presencial, devo portanto, se bem dizer- percebo, a sua posição é o presencial, sim, o online à distância, não. Tenho muitas dificuldades, porque eu Sim. creio que nós já abrimos uma exceção relativamente Nem à mesmo para imigrantes, presencialidade. peço-lhe desculpa por estar a Exatamente, interrompê-la, mas nós nem mesmo já para abrimos imigrantes uma nem nada. exceção. Sim. Nós já abrimos uma exceção para o voto por correspondência, Sim. porque também aí não conseguimos, com todas as garantias, saber que aquele voto que nos vem expresso foi livremente exercido pelo seu titular. Muito Não bem. há, assim, não temos essas garantias. Agora, é verdade que também a experiência nos diz que não há notícia de que o processo esteja viciado, ou seja, que de facto as pessoas não exercem de facto o seu, Muito bem. o seu direito de voto. Mas é uma exceção para quem está quem está no exterior e tem a responsabilidade de eleger 4 deputados num conjunto de 230. É que nós temos que fazer a relação entre o impacto que tem esta votação em termos daquilo que é o resultado. Pode influenciar, obviamente, o resultado, porque se ganha-se por um deputado e perde-se por um. Claro, claro. Mas não é por acaso que a Constituição não exige nos círculos eleitorais do exterior a proporcionalidade relativamente ao número de eleitores. Muito bem. Portanto, nós temos que ter aqui um contexto, não apenas focar na questão, enfim, do voto eletrónico, aliás é o tema aqui desta nossa conversa, mas na minha perspectiva não pode ficar situado na segurança do sistema informático e deve alargar-se, mesmo no âmbito do voto eletrónico, a todas as outras vertentes do nosso direito eleitoral. Muito bem. Eu, de qualquer modo, queria, apesar do que me está a dizer, eu queria ainda ficar na segurança e perguntava ao Lino Santos se, quando falamos de segurança do voto eletrónico, estamos a falar de um problema tecnológico puro e duro e que, se for resolvido, o argumento cai, ou se nós estaremos sempre fadados para ir atrás dos meliantes, ou seja, eles estão sempre um passo à nossa frente e, portanto, nunca poderemos no futuro garantir a fiabilidade, não digo total, porque isso não existe, mas uma fiabilidade já jeitosa que nos dê alguma confiança no processo. Ou seja, isto é um problema que nos vai perseguir sempre, ou é um problema que a técnica um dia destes resolve? A tecnologia, quero dizer. Sim. Antes de mais, depende do tipo de processo que nós estamos aqui a falar. O presencial ou à distância. Ou à distância, exatamente. Efetivamente, eu acredito que existem soluções técnicas que deem um nível de confiança adequado, ou seja, para a tal avaliação de risco. Eu volto a referir, é completamente diferente uma votação para uma legislativa, por exemplo, uma votação para as comunidades, por exemplo, para o Conselho das Comunidades. Portanto, aqui a avaliação de risco deve ser vista caso a caso. Temos soluções técnicas hoje em dia que nos asseguram grande parte dos princípios já foram aqui enunciados, portanto, da unicidade do voto, do secretismo do voto, da liberdade do voto é extremamente difícil quando temos à distância, cá está, temos que avaliar quando é que faz sentido correr esse risco ou não. Sim. Mais uma vez. E, portanto, uma avaliação de risco e uma adequação de medidas técnicas ou não técnicas, volto a referir, técnicas ou não técnicas, para a mitigação deste risco é muito importante, olhar para isto como um processo e ter um processo. E ter um processo desenvolvido, inclusive é para a gestão de uma crise, não é? Porque eventualmente pode acontecer um incidente e devemos estar preparados claro. para responder. Portanto, desde a questão da sensibilização e formação dos agentes, como eu referi há pouco, e esqueci-me falei digamos, nas partes interessadas, mas os cidadãos também. Portanto, se tivermos um processo, por exemplo, de voto à distância não presencial, vamos ter que formar e dar sensibilização aos próprios utilizadores do sistema, o que não é nada fácil em certos contextos, como, por exemplo, junto dos imigrantes, não é? E junto da população mais velha também. E junto da população mais velha, menos iliterada. Mas note-se, eu estou sempre a pensar num modelo que complementa
o atual sistema de Ou voto seja, não é presencial em substituir urna. o papel pelo eletrónico, é termos várias camadas. Quem quer vai ao papel, quem quer vai ao eletrónico. Eu acho que a prudência aqui é boa. E depois, digamos, nas componentes tecnológicas temos que ter um conjunto de princípios do Security by Design, que é o que se faz, portanto, o desenvolvimento seguro, a análise de gestão de risco, planear para a gestão de crise, para a detecção de anomalias, para a resposta, a questão da auditoria e da auditabilidade, que aqui não falámos. O Ricardo apontou uma questão muito importante, que é o da transparência e efetivamente, sempre que introduzimos tecnologia, estamos a introduzir camadas de opacidade que podem levar a minar a confiança, independentemente de ter corrido tecnicamente tudo bem. Basta uma notícia qualquer num blog ou uma notícia qualquer numa rede social e está levantada, digamos, a dúvida, não é? Portanto, a transparência é extremamente importante. E depois não é fácil verificar. Exatamente, mas se garantirmos que as ferramentas tecnológicas que introduzimos são auditáveis passo a passo e auditáveis pelo conjunto dos elementos que hoje em dia já o fazem num processo físico, ou seja, com os representantes de cada um dos partidos políticos, asseguramos o mesmo nível de confiabilidade que tínhamos no processo atual. Realizar exercícios. Porquê é que só fazemos isto sempre nos processos de eleições? Porquê é que não fazemos antes, em períodos não eleitorais, e não realizamos um exercício, uma votação? Vamos fingir aqui brincadeira, como os bombeiros fazem de vez em quando exercícios. Sim, exatamente. Bombeiros e não só. E depois, volto a referir, a questão da confiança e da transparência nos vários processos, e a auditabilidade é extremamente importante. Sim. E existem soluções técnicas para isto, note-se. Para mitigar muitos dos medos que... Não existe 100% de segurança, mas existem processos que mitigam grande parte destes riscos. Muito bem. Ricardo, numa altura em que nós fazemos tanta coisa digitalmente, ainda agora os censos, quase todos fizemos via internet, fazemos compras via internet, a gente marca consultas via internet, paga contas via internet, acede ao banco via internet, muitas vezes no telemóvel. O Ricardo diz que quando metemos computadores no assunto, estas coisas complicam-se. O Ricardo já agora faz estas operações via internet ou não? Só curiosidade pessoal. Faço, naturalmente, caramba. Não... Mas com medo? Creio que... com algum, por exemplo, não faço operações no meu banco, no meu telemóvel, no espaço público, por exemplo. Não vou colocar uma password em público, ou seja, recomendo que ninguém o faça, ou que a TAP essa ação. Mas não, se calhar, pronto, já dou a ideia, vindo então de uma organização dos direitos digitais quase como antitecnologia, mas não se trata disso. Eu ia perguntar-lhe se muitas vezes vemos isso nas pessoas que são contra este tipo de avanços, nomeadamente o voto eletrónico. Não estou a dizer que é o seu caso, não é mesmo isso? Mas às vezes parece ser uma posição de princípio contra a tecnologia, quase. Sim, não, tem razão que pode passar essa ideia. Pode passar a ideia de uma desconfiança primária da tecnologia, mas não é o meu caso. Acho que todos devemos estar à vontade com a tecnologia. Na sua interação com o governo, por exemplo, na sua interação com os bancos, por exemplo, para citar os exemplos que disse, mas na questão do voto, aí é que eu sinto que é importantíssimo, e é por isso que nós na D3 tentamos providenciar esse input de especialista de peritos de tecnologia, que não, tal como... Só para lhe dar um exemplo, se tem dois nutricionistas, nutricionista A e nutricionista B, o nutricionista A é um chato que lhe está a dizer cuidado, corte com os hidratos, corte com tudo. O nutricionista B diz-lhe não, pode comer tudo à vontade. Não vamos dizer que o nutricionista B por isso é melhor. Por isso, de um perito de tecnologia também não devemos esperar um entusiasmo imediato por toda e qualquer solução digital. Aquilo que devemos esperar e aquilo que devemos fazer mesmo sem ser especialistas é medir então, como já foi dito aqui, os prós e os contras das tecnologias. E, por exemplo, vou socorrer-me então, falou dos bancos, que é uma analogia muito visível, muito pertinente e muito presente. A verdade é que o processo de transação com um banco é fundamentalmente diferente do de voto. O do banco tem de ser continuamente identificável. O banco sabe sempre quem eu sou, todas as minhas ações estão associadas à minha identidade, e eu também sabe tudo isso, e eu próprio estou a auditar a minha conta regularmente, como todos nós fazemos, para assegurar que não há movimentos estranhos. Tenho capacidade de o fazer e de notificar o banco nessa situação. Ora,
Como já falamos, o voto à distância, porque também é um que está no ar, não consegue, aliás, voltando atrás, o voto, por outro lado, presume que no momento eu tenho de me poder identificar para afirmar que sou eu e não poder votar 2 vezes, mas o conteúdo desse voto tem de estar secreto e não pode estar associado em algum lugar, em nenhuma base de dados ou em nenhum suporte digital à minha identidade. Claro. O que torna isto bastante diferente. Ao mesmo tempo, os bancos, porque também há aí uma imagem engraçada que é: existe muita fraude bancária, os sistemas bancários são bastante atingidos. A fraude bancária causou um prejuízo de 28 mil milhões de euros a nível global em 2018 e os bancos têm fundos de compensação de fraudes para isso. O que é que acontece? Existe uma fraude, o banco é notificado e vai tentar seguir o dinheiro, porque quando alguém rouba dinheiro vai tentar fazer o dinheiro chegar a si, ou seja, é relativamente visível o percurso. Com o voto não é assim que funciona. Com o voto não é possível pedir um reembolso. Com o voto, muito provavelmente, nem vamos saber que houve essa manipulação, porque essa manipulação pode ser feita completamente. Já tenho ouvido dizer que há grandes empresas, grandes organizações mundiais que foram hackeadas, para usar este neologismo mau, mas não interessa, e que nem souberam que o foram e provavelmente nunca saberão. Exatamente, um ataque bem sucedido não é detectado, não é? Pois. Ou seja, um ataque bem sucedido a um sistema eleitoral muda os resultados e ninguém percebe. E esse problema. E esses ataques podem vir de qualquer lado. Estávamos a falar das experiências e de que devemos fazer mais testes. Felizmente temos pontos onde nos informar. Existem os outros países, onde vários testes e várias experiências efetivas foram feitas e vários problemas foram levantados ao longo dos anos, mas também estamos a ver o voto eletrónico a ser aplicado noutros contextos. Por exemplo, no caso da Ordem dos Advogados, cuja eleição, creio que foi em 2019, foi feita com voto eletrónico e foi um completo desastre. Uma última pergunta. Diga. Não, já agora, porque ajuda a clarificar sobre isto dos sistemas seguros. Quase tudo correu mal. A votação não pôde começar porque estava bloqueado. Enquanto não pôde começar, houve gente que pôde votar e esses votos tiveram de voltar atrás. Quando chegou a altura de contar os resultados, havia 3 mil votos extraviados. Ninguém sabia onde estavam, saíram resultados provisórios com esses votos. Várias horas foram precisas para descobrir. E uma das fontes desse problema, só para também enquadrar de onde é que vêm esses problemas, não há tipo uma porta das traseiras que fica aberta, pode aparecer de qualquer lado, e neste caso, o problema da Ordem dos Advogados é que a empresa que estava a fazer a implementação era baseada em Espanha e o certificado de segurança estava feito pela hora espanhola, o que deu completamente cabo da coisa quando não pôde começar a hora certa e ninguém percebia porquê, e demorou muitas horas a resolver. Antes de fazer temos essa fonte. Exatamente. Antes de fazer a última pergunta, que vai ser sim ou não voto eletrónico, vamos preparando assim uma resposta sim ou não. Eu gostava ainda de perguntar, só para antes de terminar, à Isabel, o que é que, também, e pedir-lhe uma resposta rápida, se for possível, mas preocupa a possibilidade de, por exemplo, assistimos nos Estados Unidos os atos eleitorais serem vulneráveis e depois são usados como uma poderosa arma política, às vezes por inimigos ou apenas adversários internos, outras vezes por externos, como é o caso da Rússia, a China e por aí fora. Claro, porque, como eu referi no início, a credibilidade e a fiabilidade do sistema eleitoral, dessa credibilidade depende a própria legitimidade dos eleitos. E os cidadãos têm que reconhecer essa legitimidade dos nossos eleitos. E é isso que queremos numa democracia. E, portanto, tudo o que possa atingir essa legitimidade corrói a democracia. E, portanto, voto eletrónico, sim, com as garantias de segurança que aqui foram referidas em termos do sistema digital eletrónico, mas também no respeito por todos os outros princípios do nosso sistema eleitoral que lhe garantem essa credibilidade e fidelidade. Olha, muito obrigado por responder ao 2 em 1. Respondeu à pergunta que lhe fiz e também à pergunta que vou fazer agora aos outros dois convidados. Ricardo, já agora, sim ou não, voto eletrónico? Já deu para perceber que não, mas enfim, mas quero... Eu peço desculpa voltar atrás, presencial. Presencial, sim. Presencial, sim. Só para corrigir. Sim, não surpreenderá ninguém, não. Voto eletrónico, para já, não. E distinguindo até voto eletrónico presencial... Sim, quando realmente percebemos que resolve algum dos problemas a que se propõe resolver, o que para nós também não é claro. Estaria a falar que é de imigrantes, por exemplo?
Sim, por exemplo. Sim, o voto presencial, por exemplo, não responde diretamente à questão dos imigrantes da deslocação ao consulado. Por exemplo, no caso do voto por internet, então aí não, de fato, porque necessita de uma infraestrutura. Agora, e para acabar, voto por app. Ou seja, voto pelo telemóvel, que por exemplo na Estónia fazem o voto pela internet, mas é no computador com o leitor de cartões para ler o cartão de cidadão. Por telemóvel não há essa verificação, por isso não é por acaso que nenhum país fez qualquer movimento nesse sentido, por isso aqui também... Nós temos a chave móvel digital. Diz o Lino Santos. Sim. Será uma via, mas não por app, porque a app não está a ler a chave móvel digital. Mas será, aceito que venham ramificações tecnológicas que possam mudar o quadro, mas neste momento ainda não estão aí. Muito bem, o Lino Santos é coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. A pergunta é um bocadinho mais malandra para o Lino, mas já agora quer responder? Não, eu volto a reforçar a ideia da análise de risco, portanto é um sim se os ganhos forem superiores aos riscos não mitigáveis. Portanto, é uma grande é um princípio básico. Compromete. Muito obrigado aos três, foi um prazer. Eu saio daqui mais rico e com ideias diferentes, não vou dizer quais são, mas saio daqui com ideias diferentes do que as que entrei. Obrigado aos três mais uma vez e obrigado também já agora a quem nos ouviu. Já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode também ouvi-lo ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido, como sempre, nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.